Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu vou falar sobre um aspecto importante a respeito do verdadeiro dom de línguas. A gente já viu em vídeos anteriores que o milagre de Pentecostes constitui em falar línguas estrangeiras. Indubitavelmente eram idiomas humanos. As línguas foram identificadas e compreendidas. E aqui nós temos um outro texto que fala sobre variedade de línguas, e a gente pode fazer uma pergunta inicial. Será que mudou o dom, quer na essência, quer de alguma maneira? Porque se lá é, sem dúvida alguma, línguas estrangeiras, será que houve uma mutação em relação ao dom em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10? A resposta é um sonoro não a partir do próprio texto grego. Esta nuance fica muito patente quando você lê nas línguas originais. Quando o apóstolo Paulo faz uma listagem dos dons espirituais, desses dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Ele vai colocar um vocábulo que é este aqui, gene. Gene, eu já disse anteriormente, ele vem de genealogia, ele vem de etnia. Quando eu coloco, fazendo uso desse recurso de estudo bíblico, o mouse e a setinha em cima do gene, ele me dá algumas informações: descendência, família, raça, nação, espécie, vem do termo grego ginomai. Ora, sempre, e não tem exceção alguma, que é empregado gene, está associado com algo do plano terreno, jamais atrelado a uma língua tida como celestial ou ainda angelical. De modo que eu traduzo heterogene glosson como diversas línguas étnicas, porque é isto que o Paulo está deixando claro para os crentes em Corinto. Para mim, é crucial esse termo adotado por Paulo. E para você que deseja avançar um pouquinho mais no grego, eu vou clicar na palavra gene e ela vai me dar pelo menos três referências ou ocorrências e a forma como foi traduzida através de uma concordância inglesa que coloca para vários tipos de línguas. Aí você vai dizer assim: esses vários tipos de línguas não poderia incluir línguas angelicais ou celestiais? Não, porque são vários tipos de línguas, mas tendo gene como essência. São línguas étnicas, são línguas faladas pelos homens dentro desse plano. O mesmo você verifica que Gênesis nós temos no capítulo 12, versículo 10, no capítulo 12, versículo 28, novamente, e, por fim, sobre o termo gene, capítulo 14, 10, nós temos depois também na parte final do versículo. Quando você vai para o grego, você observa que tem três ocorrências para gene, mas existe a, a raiz da palavra, que neste caso aqui vai ser o G, o E e o N, e que vai ter uma flexão e, portanto, vai indicar os casos. Quando você vai para genei, que vem de gene, por sua vez de ginomai, nós temos cinco ocorrências. Note que a raiz, eu vou colocar aqui no texto, a raiz é esta aqui, ó, da palavra gen, gen. É traduzido em outros casos
Na Bíblia como raça, por nação. Note que eu falei raça, genealogia, raça, tribo, nação, etnia, família, tá, está associado com a questão do patriarcado, porque é dentro desse plano terreno, país, nascimento, natural, no sentido de pertencer a alguma região geográfica, mais uma vez, raça, nascimento, compatriotas. E a gente pode voltar para fazer uma pesquisa rápida da palavra genos, que ocorre 8 vezes. E vamos ver como é que fica esta indicação para a gente. Quando a gente observa genos, pode ser tipo, espécie, família, raça, parentes, raça, descendência. Percebeu as nuances, como se sobrepõem sentidos? A raiz, gen. Vou voltar e fazer uma última pesquisa para que você possa acompanhar através dessa concordância genus. Note que foi traduzido em outros lugares como tipo, descendência, família, a ideia de compatriotas, meus compatriotas, nação, raça. E volto agora, novamente, ao texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Diante do exposto, não tem como você querer colocar dentro de variedade de línguas, línguas que não sejam inteligíveis ou compreensíveis. Em outras palavras, que não sejam idiomas. Idiomas humanos que são concedidos pelo poder de Deus e as pessoas falam de uma maneira miraculosa, até porque ela não vai dispor de um conhecimento prévio. Dizer que falar em línguas humanas sem prévio estudo é algo banal é, na verdade, não apenas minimizar, mas não dar a importância real para aquilo que Deus concede ao homem mediante a sua ação graciosa. Porque o dom espiritual, ele é dado ao homem para que este possa exercer no seio da igreja, para que esta seja edificada. E a gente vai observar que o milagre ocorrido em Atos 2 foi justamente o reverso de Babel. Em Babel havia uma só linguagem e Deus confundiu as línguas. Quem é que espalhou aqueles povos, aquelas pessoas, naquela ocasião em Gênesis 11? Foi o próprio Deus através das línguas. Esse fenômeno pode ser descrito como humano, algo carnal, quando não banal, em hipótese alguma. Foi uma ação divina. Da mesma forma, nesse chamado Reverso de Babel, várias línguas foram faladas, idiomas humanos, línguas reais, e todos compreenderam a mensagem uma só, porque estavam ouvindo falar das grandezas de Deus. Eis aí a razão de ser chamado de o Reverso de Babel. E quando a gente volta para esse texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo, ao listar o verdadeiro dom de línguas, mostra que ele não mudou. Ele não é uma linguagem incompreensível, não concatenada. Pelo contrário, é uma linguagem étnica, é uma linguagem onde ele emprega heterogene glosson, que significa literalmente, como eu disse e traduzo de uma forma livre, porém responsável.
diversas línguas étnicas. Porque é isto que Paulo está dizendo. Gene, esse vocábulo grego, não admite qualquer possibilidade de inclusão de uma língua que não seja real, no sentido de ser uma língua estrangeira, independente qual seja ela, contanto que seja uma operação da parte do Espírito Santo de Deus. Deus outorga a capacidade de um indivíduo falar línguas reais, línguas verdadeiras. Porque o legítimo dom de línguas não mudou. Nós não temos dois tipos de línguas. Tanto é verdade que, no decorrer da história, até 1900, a igreja cristã, na sua maioria esmagadora, sempre se reportou aos textos bíblicos, indicando que o dom de línguas se constituía em línguas estrangeiras somente a partir de 1905, 1906, que ganhou uma nova roupagem e depois foi associado com uma língua angelical, da maneira como nós concebemos na atualidade. Mas não foi assim desde o princípio e no decorrer dos séculos e dos séculos. Pelo contrário, a igreja cristã, ela jamais errou ao dizer que o verdadeiro dom de línguas se consistiu em idiomas humanos, que foram que foi uma capacitação dada por Deus para aqueles discípulos, bem como aqui em Corinto, as pessoas falarem quando elas eram recebedoras desse dom real, verdadeiro, de falarem em línguas étnicas ou línguas estrangeiras. Acontece que capítulo 14, ele é interpretado de algumas maneiras. A maneira como eu concebo 1 Coríntios capítulo 14 é um assunto para um outro vídeo que eu vou trazer aqui em breve para que você possa ser não apenas esclarecido, mas de alguma maneira eu corroborar para que o seu entendimento venha a ser aumentado, mas a partir não apenas das minhas palavras, mas sobretudo da projeção da qual eu faço questão sempre do texto bíblico, preferencialmente a partir das línguas originais. Já nesse caso, já que nós estamos no Novo Testamento, em relação ao grego koiné, porque o grego koiné, em alguns momentos, vai nos ajudar bastante para a gente decidir qual é o vocábulo melhor para ser empregado e não utilizar uma semântica que não tem nada a ver ou que não faz jus ao termo empregado anteriormente. A glossolalia bíblica, repito e finalizo dessa maneira, se constitui em falar línguas estrangeiras. É isto que os autores do Novo Testamento apresentam. Agora, as outras coisas não passam de ilações humanas, conjecturas, entre outras coisas. Que Deus o abençoe grandemente e que você possa cada vez mais e mais se voltar para a palavra de Deus, porque isto que é importante e que realmente devemos fazer.